Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Você ou não, ele virá. A profecia diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. E felizes são aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Graça e paz, bênçãos de Deus sobre você, sobre a sua família. E aí, tudo em paz? Tudo na boa, tranquilão? Como é que está a vida? Muitas dificuldades, probleminha aqui, probleminha ali, ou está tudo tranquilo assim, de boa, bem resolvido? A vida é complicada, não é? A gente passa momentos bons, agradáveis, felizes, estáveis, mas depois surgem também alguns momentos bem delicados, bem complexos, bem difíceis. Todos nós, enquanto vivermos nessa realidade presente, transitamos assim entre alegrias e tristezas, realizações e decepções, entre conquistas e perdas. Mas vamos seguir para frente, vamos continuar olhando para o céu, para cima, para Deus, porque a nossa vitória vem do Senhor. Que Ele continue cada dia mais fortalecendo a sua fé, a sua esperança, a sua convicção de que Ele é Deus, Ele ama você, Ele cuida de você e Ele está guiando os seus passos. E esse programa tem como propósito, você sabe, aliás, toda essa rede de comunicação tem como propósito maior levar a esperança que vem de Deus, a esperança que vem do céu ao seu coração. Por isso a gente vai ter mais músicas lindas do Quarteto Arautos do Rei, vamos ter também um testemunho forte e impactante de alguém que se sentiu em falta com Deus, porém buscou ao Senhor de todo o coração, recebeu o perdão de Deus e a restauração bendita que vem do céu. E eu terei o prazer de seguir estudando a Bíblia com você. O tema de hoje, você já viu aí, Perdoados e Restaurados. É a sequência da série Bem-aventurados ou Felizes. Chegou a hora, estamos juntos mais uma vez no ar, a voz da profecia.
tomando atalhos vãos e vaguei na escuridão. Eu desisti de tudo que já criei, meus sonhos eu matei e destruí, mas tua voz bem clara eu ouvi. Todo mal cessará, teu amor é meu, teu amor é meu, perdoado e limpo estou. Teu amor é meu, teu amor é meu. Teu amor é meu, teu amor é meu. Eu me perdi em meio ao meu pecar, mas lá na cruz tomaste o meu lugar e agora eu só pertenço a ti. Todo mal cessará, teu amor é meu, teu amor é meu, perdoado e limpo estou. Teu amor é meu, teu amor é meu. Quando eu clamei, eu te encontrei, eu te encontrei. Quando eu clamei, eu te encontrei, eu te encontrei. Quando eu clamei, eu te encontrei, eu te encontrei. De ti jamais me separarei, me separarei. Todo mal cessará. Teu amor é meu, teu amor é meu, perdoado e limpo estou. Teu amor é meu, teu amor é meu. Teu amor é meu, teu amor é meu. Teu amor é meu, teu amor é meu. Meu pai, ele bebia um pouco, até que bastante. E era muito ruim às vezes, ele chegava tarde, chegava meio chato. Quando a pessoa começa a beber, ela vira dependente disso. E isso é muito ruim, estraga a família. A pessoa é horrível. Quinta-feira ia pra farra e bebia. Sexta-feira bebia porque tinha bebido na quinta. E sexta já era véspera de final de semana. Sábado bebia porque estava de ressaca de quinta, de sexta. E domingo não bebia. Então acabava que eu ficava o final de semana, o meio da semana consumindo bebida alcoólica, farra e tal. E final de semana que era para curtir a minha família a gente não conseguia porque domingo eu estava sempre passando mal de ressaca. Só que eu não via que aquilo ali estava degradando meu casamento, porque chegava em casa bêbado, quando chegava, às vezes não chegava. Várias vezes eu pensei em desistir, várias vezes eu pensei em me separar, porque aí o João Gabriel começa a crescer e começa a entender, e eu não queria esse tipo de referência para ele, né? Um mundo de bebida, de diversão a qualquer custo. Numa ocasião, uma amiga minha citou um filme evangélico. O filme que essa minha amiga me indicou foi O Quarto de Guerra. E aí, através desse filme, eu acho que eu fui mais tocada ainda. Eu consegui entender que eu precisava mudar, que eu precisava sim lutar pelo meu casamento. E envolvi o João Gabriel nessa batalha, né? A minha mãe chamou pra gente orar e escrever num caderninho. A gente orava que Deus entrasse no coração dele, mudasse a vista dele da bebida, que ele parasse de beber e que ele passasse mais tempo com a gente. Depois, né, que nós começamos a fazer esse propósito, eu e o João Gabriel, as coisas começaram a mudar.
Começou a mudar há 2 anos atrás, aproximadamente 2 anos atrás, eu tive uma recaída, uma zoeira, fui pro mundão e aí eu sofri um acidente de carro. E nessa madrugada eu estava muito aflita, porque ele estava aqui em casa, eu fui, o João tomou banho, eu tomei banho. Quando eu olhei, eu falei, cadê o Patrick? E ele estava completamente embriagado e pegou o carro e saiu com o carro, então eu fiquei muito aflita. Eu sabia que alguma coisa ia acontecer, mas ao mesmo tempo que eu sabia que eu estava aflita e eu não conseguia dormir, veio uma calmaria dizendo, essa vai ser a gota d'água. Então vai acontecer, eu vou permitir que aconteça, mas vai ser a gota d'água. Então, a partir daquele momento, né, que veio esse pensamento, que eu fui tocada pelo Espírito Santo, eu consegui dormir. Acordei, né, com uma ligação dizendo que ele havia sofrido um acidente, que eu precisava ir lá retirar o carro. Eu falei, bom, agora, a partir de hoje, a minha vida vai mudar. Eu fui, claro, chateada, nervosa, mas tranquila, que eu sabia que ali Deus estava agindo. E aquilo foi uma coisa muito degradante para minha pessoa. Não me machucou, o prejuízo foi um prejuízo só financeiro, mas aquilo foi uma coisa que me magoou muito, assim, me machucou muito. E naquele dia eu tomei uma decisão que eu não sabia qual seria. Eu sabia que eu precisava de tomar uma decisão. Eu preciso mudar algo na minha vida. Que aí o meu tio sempre vem me convidando para a gente ir na igreja adventista. Nós começamos a conhecer a palavra. E com isso, né, a nossa vida mudou completamente. Completamente. Hoje eu posso dizer que nós somos uma família diferente. Hoje eu posso dizer que nós somos uma família feliz, né? Com todos os problemas que uma família tem, seja pessoal, profissional, mas passar por esses problemas é muito mais fácil, porque agora a gente tem a companhia de Deus, né? A gente consegue resolver os nossos conflitos com mais facilidade, com mais tranquilidade. Ele conseguiu parar de beber, ficou mais tempo com a gente e ele agora passa mais tempo com a família. Como é doce o perdão de Deus, como Deus é maravilhoso, não é? Ele não apenas nos encontra caídos, sujos, condenados pelos nossos erros, e assim nos abraça, nos recebe, nos acolhe, mas também nos ergue, nos levanta, nos lava, nos limpa. Dá para a gente um novo sentido, um novo propósito na vida. Glorificado seja o Senhor pelo seu perdão que é restaurador, que é transformador. E por falar no perdão de Deus e na bênção de Deus, eu tenho aqui um presente para você, que é esse aqui, o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Esse material foi preparado com muito amor, muito carinho e também muito estudo. Você vê que aqui existem 15 temas bíblicos, todos eles com base em ensinos do apóstolo Paulo. Esse material tem como objetivo abençoar sua vida com o conhecimento da palavra de Deus. Se você desejar tê-lo, é só pedir que nós vamos lhe mandar. Manda mensagem para a gente através do telefone, pode ligar para a gente, não é? 0 operadora 12 21 27 31 21. Você liga para a nossa escola bíblica em horário comercial e fala com um dos nossos atendentes. Vamos pegar aí o seu contato para enviar o DVD para você gratuitamente. Outra opção é você solicitar através do WhatsApp. Você vê o número aí na sua tela, manda uma mensagem de texto para a gente dizendo que você quer esse DVD de estudo bíblico, Paulo, o Mensageiro da Cruz. E é assim mesmo, é de graça. É 0800, não custa nada. É um presente para você e eu tenho certeza que você vai ficar feliz estudando esse material aqui com oração, com estudo da Bíblia, como milhares de pessoas pelo Brasil já pediram, já receberam e têm sido abençoadas. A gente vai agora para um pequeno intervalo. Tem algumas mensagens aí para você e na sequência eu volto para a gente pensar nesse tema lindo da Palavra de Deus, perdoados e restaurados. Fica aí, não me deixa não. Esse é o seu programa A Voz da Profecia e a gente tem sempre o prazer aqui no programa
de abrir a palavra do Senhor, de estudá-la com oração, com reflexão, pedindo a guia, a orientação do Espírito Santo. E eu louvo a Deus por você estar aí, porque você escolhe estar com a gente nessa hora para esse momento de estudo da palavra de Deus. Deus abençoe muito sua vida, viu? Eu não sei o que você está passando, não sei se está aí num momento tranquilo ou num momento difícil, mas eu louvo a Deus porque você está aí. Eu acredito que você não está aí por acaso, assim como eu também não estou aqui por acaso. Deus está, de alguma maneira, contribuindo, realizando, tornando possível esse nosso encontro nesse momento, porque eu creio que Deus tem uma palavra de vida e de esperança para o nosso coração. Mas antes de abrir a Bíblia, vamos orar? Pai, eu te peço, Senhor, por tua graça, ajuda-me, para que cada um dos teus filhinhos que agora está em oração comigo receba a tua palavra e a compreenda e seja abençoado por ti. Se tem alguém, Senhor, aflito, triste, angustiado, clamando por tua compaixão e graça, eu te peço especialmente por esse teu filhinho, essa tua filhinha, Senhor. Revela-te a ele, a ela, para que possa receber tua palavra e entender o quanto é querida, o quanto é amada. Eu te peço, Pai, no santo nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu pensei de nós começarmos com o Salmo 32. Se você tem aí a sua Bíblia, vamos ao Salmo 32, versos 1 e 2. Salmo 32, eu disse, versos 1 e 2. Esse é um salmo de Davi, está escrito assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Palavras de Davi. E começando com essa expressão, não é? Bem-aventurado, que a gente já sabe significa feliz. Então Davi diz assim: é bem-aventurado, é feliz aquela pessoa cuja iniquidade é perdoada. Iniquidade é a mesma coisa de pecado. Cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado, feliz o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Esse salmo, como eu disse, é um salmo de Davi, não é? E ele é, em realidade, se você analisar bem o conteúdo do salmo, você percebe que esse é um salmo de arrependimento. Tem o propósito de mostrar as bênçãos do perdão divino. Foi escrito por Davi depois dele ter cometido um grave pecado com a mulher chamada Batseba. E é um registro da confissão de Davi e do perdão que ele obteve pela bendita graça do Senhor. Por um período, inclusive, a gente percebe, vendo a história de Davi, que ele recusou confessar, assim, recusou admitir, recusou assumir o seu pecado. E então, por um certo tempo, ele viveu em aparente segurança, mas ele não ficou livre de severos conflitos mentais e do sofrimento físico, inclusive originado disso. Veja aqui, por exemplo, nos versos 3 e 4. Olha só o que Davi diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Você percebeu? Davi diz assim: olha, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. É como que dizendo assim: olha, enquanto eu vivi a minha crise espiritual, até o meu corpo sofreu com isso, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Ou seja, uma crise espiritual que acaba trazendo prejuízo físico, prejuízo mental, emocional. Porque a tua mão, ele diz, pesava dia e noite sobre mim. Eu não tenho dúvida aqui que é uma referência ao peso de sua consciência, não é? E o meu vigor, as minhas forças vitais se tornaram em sequidão de estio. Eu tenho aqui na minha Bíblia anotado esse mesmo texto, Salmo 32, versos 3 e 4,
na Nova Versão Transformadora. Está escrito assim: enquanto eu recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou, e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite tua mão pesava sobre mim, minha força se evaporou como a água no calor do verão. É Davi falando do seu sofrimento, da sua angústia, pelo fato dele ter sido resistente à sua consciência que pesava, em vez dele confessar o seu pecado a Deus, em vez dele clamar pelo perdão, pela misericórdia do Senhor, ele foi postergando sua confissão, foi adiando, foi escondendo, e quanto mais escondia, mais sofria, mais se angustiava, até que finalmente o verso 5 está escrito assim: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Finalmente, Davi diz assim: eu parei de resistir, eu parei de esconder, eu parei de lutar contra a minha própria consciência e resolvi admitir minha fraqueza, meu pecado, e eu confessei o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei, e eu disse: eu vou confessar ao Senhor. E aí, em seguida, Davi diz assim: e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Porque nosso Deus tem prazer em nos perdoar, nosso Deus tem prazer em estender sua graça aos seus filhos. Primeiro veio o reconhecimento de Davi, em seguida a sua confissão e automaticamente o perdão de Deus. Quando nós confessamos os nossos pecados, nós somos perdoados pelo Senhor. Isso é o que a palavra de Deus diz. E eu creio nisso de todo o meu coração, e você também deve crer. O nosso Deus tem prazer em perdoar os pecadores. Foi por isso que Jesus veio a este mundo, não é? Ele disse que veio para buscar e salvar o perdido. Jesus diz que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ele veio em busca dos doentes, ele veio em busca dos perdidos, ele veio em busca dos pecadores, a fim de curá-los, a fim de resgatá-los, de perdoá-los. Deus tem prazer em perdoar o pecador. Quando você confessa o seu pecado com sinceridade, você recebe o perdão de Deus. E aí sabe o que acontece? Quando a gente recebe o perdão de Deus, a separação, a divisão que há entre nós e nosso Senhor, separação causada pelo pecado, essa separação cai, esse muro, essa parede, isso é derrubado, e não há mais separação entre nós e nosso Deus, porque nós somos reconciliados com Deus. Existe um texto aqui do profeta Isaías, capítulo 59, versos 1 e 2, que é bem interessante nesse sentido. O profeta diz assim, eu disse Isaías 59, versos 1 e 2, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O profeta escrevendo ao povo de Israel no passado, mas é evidente que estas palavras podem se aplicar também hoje ao Israel espiritual de Deus na atualidade, ao novo Israel de Deus, à sua igreja. O profeta diz assim, olha, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Como que dizendo assim, Deus não está indiferente à condição do seu povo, à necessidade do seu povo, à humilhação que o seu povo vive em decorrência dos seus pecados. Deus não está alheio, indiferente, distante. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Deus continua vivo, Deus continua vendo, Deus continua interessado, pronto para salvar, pronto para ouvir a oração sincera. Mas aí o profeta diz assim, no entanto, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Se Deus não está atuando na vida de vocês, se Deus não está respondendo às preces de vocês, o problema, diz o profeta, não está em Deus, o problema está em vocês.
E o problema que está em vocês é o pecado. E esse pecado de vocês está fazendo separação entre vocês e Deus. Esse pecado é como um muro, é como uma parede intransponível que deixa vocês de um lado e Deus de outro. O pecado está separando vocês de Deus, diz o profeta. Não é a mão de Deus que está encolhida, não são os ouvidos de Deus que estão surdos, mas são os vossos pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem, diz o profeta, o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Mas quando você confessa seu pecado a Deus com sinceridade, quando você clama a Ele pelo seu perdão, abre o seu coração diante dEle, quando você assume que é pecador e nominalmente você declara seu pecado e pede a Deus perdão, então creia, essa parede que está entre você e Deus é derrubada, e quem a derruba é Deus. Mas olha aqui um ponto importante: Deus derruba a parede quando nós o autorizamos a derrubá-la, e nós autorizamos a Deus a derrubar a parede quando nós reconhecemos nosso pecado e o confessamos. Oh sim, não tem pecado que nos separe de Deus, se nós o admitirmos, se nós o confessarmos, se nós o deixarmos. Porque Deus tem prazer em nos perdoar. E como já disse, repito, e quando Deus perdoa, a parede cai. Quando Deus perdoa, a separação é destruída e nós somos reconciliados com Deus. Mas olha aqui uma outra coisa interessante. Eu noto que normalmente a gente pensa em pecado apenas como atos, não é verdade? Normalmente nós pensamos em pecados apenas como atos pecaminosos. Mas o pecado, em realidade, de acordo com a Bíblia, é muito mais que isso. O pecado é uma condição, é um estado de separação de Deus. Por isso, mais do que nos ajudar a vencer nossos atos pecaminosos ou nossos hábitos pecaminosos, Deus quer mudar a nossa natureza. Porque nós não somos pecadores, eu diria assim, porque pecamos. Na verdade, nós pecamos porque somos pecadores. Nosso maior problema não é o que a gente faz de errado, mas é aquilo que nós somos. Você compreende? Pior do que o ato pecaminoso é a natureza marcada pelo pecado. Quando você confessa seus pecados ao Senhor, você não está pedindo a Deus apenas que livre você dos atos pecaminosos ou das consequências dos atos pecaminosos. O verdadeiro arrependimento inclui a tristeza pela condição de estar separado de Deus, de estar em pecado. Você compreende? Então o desejo de Deus é muito mais do que nos livrar da culpa do nosso pecado. O desejo de Deus é mudar a nossa natureza, de uma natureza pecaminosa, inclinada para o mal, para uma nova natureza, santificada, inclinada para o bem. E é por isso que aqueles que são perdoados por Deus são bem-aventurados, como diz Davi. São felizes os que são perdoados, não só porque eles se livram da culpa do pecado, mas porque, como já disse, com o perdão divino, vem a capacitação, vem o poder para ter uma nova vida, para ser uma nova pessoa, que agora está livre do domínio, está livre da escravidão do pecado. Eu tenho pensado muito nesse assunto ultimamente, e permita-me lhe abrir um pouquinho o coração, e uma das razões porque esse tema tem chamado assim muito a minha atenção é que eu noto que a gente vive num tempo em que o Evangelho tem sido muito pregado, mas infelizmente há muitos pregadores que trazem uma ênfase em relação ao perdão de Deus apenas como libertação da culpa do pecado, mas eles deixam de enfatizar de que Deus, o Deus que nos livra da culpa do pecado, também tem poder para nos livrar do domínio, da escravidão, da força do pecado. E eu gosto de ressaltar esse ponto porque eu creio que isso é importante. A vida cristã
não é apenas receber a libertação da condenação do pecado. A vida cristã inclui a libertação do domínio, da força do pecado. O mesmo Deus que, por sua graça, recebe seus filhos e perdoa, Ele também capacita esses filhos para que eles vivam nele uma nova vida. Na carta aos Romanos, capítulo 6, verso 11, Paulo escrevendo à igreja, ele diz assim: considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Repito, é Romanos capítulo 6, verso 11. Considerai-vos, diz Paulo, mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Antes de nós nos encontrarmos com Cristo, antes de nós experimentarmos a graça do Senhor, o perdão de Deus, nós estávamos vivos para o pecado e mortos para Deus. No entanto, agora, pela graça do Senhor, pelo perdão de Deus, nós estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Por isso que eu digo e insisto com você, o perdão de Deus inclui libertação, transformação. O perdão de Deus inclui restauração. O perdão de Deus leva a uma nova vida. E essa nova vida do crente, do cristão, daquele que ama a Deus, torna-se motivo de felicidade não só para ele, mas torna-se glória e louvor para o nome de Deus. Porque as pessoas que convivem conosco, elas percebem que a gente tem, pela graça do Senhor, uma vida transformada. A gente não apenas está livre da condenação do pecado, mas nós estamos livres do domínio, da força do pecado. Nós vivemos, como diz Paulo, em novidade de vida. Nós vivemos uma vida feliz, livre e abençoada pela bendita graça salvadora e transformadora do nosso bendito Deus. Eu quero ir com você agora a um texto de João. Está aqui, primeira carta de João, já pertinho do Apocalipse, capítulo 3, primeiramente, verso 6. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 6, está escrito assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. João diz claramente, e eu repito, todo aquele que permanece nele, obviamente, permanece em Cristo, não é? Todo aquele que está em constante permanência em Cristo, que vive em sua presença protetora, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Ou seja, não peca habitualmente, não peca por costume. Por outro lado, todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Por isso que eu digo, o perdão de Deus inclui transformação e restauração. Agora, verso 9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Não é maravilhoso pensar nisso? Deus perdoa o seu pecado e transforma a sua vida. Deus lhe dá uma nova vida, por isso todo o que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente. O que é nascido de Deus é aquele que experimentou o novo nascimento, que tem uma nova natureza transformada pela graça do Senhor. Nele está a divina semente, ou seja, nele está o poder de Deus, que atua no íntimo de sua alma, atua de dentro para fora. Por isso não pode viver pecando aquele que é nascido de Deus. É claro que isso não significa que o cristão seja incapaz de cometer qualquer tipo de pecado. É evidente que nós todos corremos o risco de pecar a qualquer momento, estamos sujeitos a erros ocasionais, mas a ideia é de que nós não vivemos pecando habitualmente, porque agora estamos sob a bendita graça do Senhor, que, como já disse, é salvadora, mas também é transformadora. João, esse mesmo que escreveu aqui as epístolas pastorais, você se lembra, ele foi um discípulo de Jesus, o discípulo amado. E eu tenho certeza que João, ele viu e ouviu
Aquele dia quando Jesus disse para uma mulher pecadora: eu também não te condeno, vai e não peques mais. Lembra desse episódio que está registrado no Evangelho de João, capítulo 8? Uma mulher foi pega em flagrante adultério, levada à presença de Cristo, e alguns líderes religiosos, tentando provar Jesus, disseram assim: Senhor, na lei de Moisés diz que essa mulher deve ser apedrejada porque foi encontrada em flagrante adultério. O que o Senhor diz? Então está escrito que Jesus se abaixou e começou a escrever no chão. E as pessoas ficaram ali paradas, olhando, observando o que Jesus escrevia. E em determinado momento Jesus olhou para aquelas pessoas e disse assim: aquele que entre vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro que lhe atire pedra. E Jesus parou e continuou escrevendo ali no chão. E o texto bíblico diz que aquelas pessoas, condenadas pela própria consciência, elas foram se afastando uma a uma, até que finalmente ficaram só Jesus e a mulher. E Jesus olhou para aquela senhora e disse assim: onde estão os seus acusadores? Ninguém mais ficou para lhe acusar? E ela disse: não, Senhor, ninguém ficou. E nessa hora Jesus disse assim: eu também não te condeno, vai e não peques mais. Bendito Cristo. Eu também, disse Jesus, não te condeno, porque Deus tem prazer em perdoar o pecador. Deus nos recebe do jeito como nós estamos, sujos, marcados pelo mal, pelo nosso pecado. Deus nos recebe porque Ele nos ama, Ele tem prazer em nos receber. Jesus disse para aquela mulher: eu também não te condeno, mas em seguida, é claro, Jesus disse assim: vai e não peques mais. Existem alguns cristãos assim que têm ideias muito liberais e eles tendem a enfatizar apenas Deus como sendo um Deus de amor. E eles dizem assim: você está vendo na experiência de Jesus com essa mulher pecadora encontrada em flagrante de adultério, o que Jesus disse para ela. Jesus disse assim: eu também não te condeno. Oh sim, Jesus disse isso, porque Deus é amor. Então é assim, dizem os liberais, Deus recebe a todos quantos queiram, todos quantos o buscam, todos quantos com sinceridade se jogam nos seus braços. E eles estão certíssimos em dizer isso, porque Deus é amor e Deus tem prazer em receber os pecadores. Mas aí vem os perfeccionistas, os legalistas, e eles dizem assim: vocês perceberam bem o que Jesus disse para aquela mulher pecadora? Ele disse assim: vai e não peque mais. Sabe por quê? Porque Deus aborrece o pecado, porque Deus não compactua com o pecado. Aquele que vai a Cristo deve ter uma nova vida em Cristo, porque assim, Deus ele é justiça. Deus é justiça e justiça é santidade. Então todo aquele que vai a Deus deve viver agora em santidade. Você percebe? Uns enfatizam uma frase e outros a outra. Os liberais: eu também não te condeno. Os perfeccionistas: vai e não peques mais. Mas o que foi que Jesus disse? Tudo isso. Eu não te condeno. Deus é amor. Deus recebe você do jeito que você está. Agora disse Jesus: vai e não peques mais. Porque Deus é justiça, Deus é santidade. Deus transforma você quando você vai à sua presença e na sua presença permanece. Jesus não é o Jesus dos liberais, da cultura, também não é dos perfeccionistas, dos legalistas, é o Jesus dos evangelhos, é o verdadeiro Cristo. Acredite, meu amigo, minha amiga, o Senhor recebe todos os pecadores do jeito que eles são, do jeito que eles estão. Mas é verdade que esse Deus de amor e graça, Ele também é um Deus de justiça e santidade, e Ele transforma aqueles que são atraídos por sua graça, abençoados pelo seu perdão. A graça de Deus perdoa e transforma. A graça de Deus recebe a gente do jeito que nós estamos, mas na sua graça nós não permanecemos do mesmo jeito, porque Deus nos santifica, nos transforma. Em Deus há amor, aceitação, graça e perdão, e também libertação, transformação, restauração. Em Deus há santidade, em Deus há nova vida. O nosso Deus nos perdoa
e nos liberta do domínio, do engano e da ilusão de uma vida de pecado. E como resultado do perdão de Deus, e agora eu chamo você para a gente voltar ao Salmo 32. Não foi com ele que nós começamos? Salmo de Davi, Salmo 32, Salmo de arrependimento. Quer ver o último verso? Salmo 32, verso 11. Está escrito assim: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Davi confessou o seu pecado, ele parou de resistir, de negar, de esconder, ele admitiu, confessou, jogou tudo para fora, clamou pela compaixão e pela misericórdia de Deus. E olha como é lindo experimentar o perdão de Deus. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Por isso é que Davi começa o Salmo 32 dizendo: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. É feliz todo aquele que é perdoado por Deus. Você precisa do perdão de Deus? Certamente que sim. E eu também. Não é porque eu estou aqui pregando para você que eu sou digno. Deus sabe que eu não sou. Sou um pobre e miserável pecador como você também é. Nenhum de nós é digno de estar na presença do Senhor. Nenhum de nós é digno de receber o perdão e a graça de Deus. Mas eu lhe digo com toda a convicção, apesar da minha indignidade e da sua indignidade também, nosso Deus nos olha com seus olhos de amor e de bondade. Por mais sujos que sejamos, por mais feios que somos por causa do pecado, ainda assim nós somos lindos e limpos aos olhos de Deus, porque Deus não nos vê como nós merecemos ser vistos, mas Deus nos vê a partir da grandeza, da perfeição e da profundidade do seu amor. Acredite, meu amigo, minha amiga, Deus pode perdoar você. Deus pode limpar você da culpa de seu pecado, porém mais do que isso, Deus pode, Deus quer e Deus vai libertar você do domínio, da força do pecado. Se você fizer como Davi, se você se jogar na presença do Senhor e parar de resistir, de esconder e de negar, confessar o seu pecado a Deus e clamar pelo seu perdão e pelo seu poder, Deus vai abençoar você. E você também será uma pessoa bem-aventurada, você também será uma pessoa feliz, porque nada mais prazeroso, mais agradável nessa vida do que a certeza de que estamos perdoados, reconciliados com Deus, reconectados ao nosso maravilhoso Criador. Acredite que há muita gente infeliz nesse mundo e uma das razões, principais razões, porque há muita gente infeliz, é que elas estão desassociadas de Deus, elas estão separadas do Criador, elas vivem em oposição a Deus, elas vivem distantes do Senhor. Mas quando o homem se reconecta a Deus, quando a criatura volta-se para o Criador, quando a gente passa a estar em harmonia com o nosso Deus e a parede do pecado é derrubada, e nós somos reconciliados com o Senhor, então nós desfrutamos a verdadeira alegria da vida, a verdadeira esperança que vem ao nosso coração como fruto da presença de Deus. Lá na carta aos Romanos, capítulo 6, verso 23, são palavras conhecidas de Paulo. Lá está escrito assim: o salário do pecado é a morte, porém o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O salário do pecado, a recompensa final pelo pecado, o resultado final do pecado é a morte. Porque o pecado separa de Deus, nosso Deus que é a fonte da vida. O pecado não nos mata, não é porque Deus fica irado conosco em decorrência da nossa desobediência e resolve nos destruir, claro que não. A questão é que o pecado nos separa dele e sem Deus não há vida. É como um peixe que não tem como viver fora d'água. Nós somos criados para vivermos em harmonia com Deus, nosso maravilhoso Criador. Quando nós nos separamos dele, então é como se fôssemos peixes fora d'água, não tem como a gente viver.
É por isso que o pecado nos mata, porque nos separa de Deus, nos tira da água da vida, nos tira da presença do Senhor. Mas quando você confessa seu pecado, quando você se reconcilia com Deus, então é o peixe que volta para a água, é a vida que volta para você e para mim. Oh, glorificado seja o Senhor. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, ou seja, o presente de Deus, é a vida eterna por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você reconhece que Jesus é o seu Salvador e você clama pelo perdão de Cristo e você aceita Cristo como seu Salvador pessoal, então agora você que estava condenado à morte eterna por causa do pecado, através de Jesus Cristo você tem o direito de vida eterna. Glória a Deus por isso. Acredite, há um sonho de Deus que vai se realizar na sua vida e esse sonho de Deus será um dia ter você com Ele na eternidade, quando todo o pecado estará banido por completo do universo e da sua vida, então nós viveremos em plena harmonia com o Senhor. Estaremos completamente perdoados e restaurados, em definitivo. Deus te abençoe. Vamos ouvir o quarteto? O quarteto já está pronto para entrar, para cantar e para glorificar a Deus. E essa música linda fala exatamente sobre a experiência da salvação. Salvação que nós temos em Jesus Cristo, que nos perdoa e restaura. Coração sofrido, moído, sem forças pra prosseguir, partido, destruído, precisando de reparação, já não sabe mais aonde ir, não consegue nem mais sorrir. Coração pesado, machucado, tentando sobreviver, sozinho, vazio, sedento de amor e atenção, sai em busca de explicação, mas sem rumo, sem direção. Ele pode restaurar seu coração, reescrever qualquer canção que o pecado silenciou. Ele quer mudar o seu viver, reconstruir o que se perdeu, lhe dar um novo amanhã. Ele pode lhe dar coragem de devolver o amor já perdido. Ele pode tudo, Ele é Deus. Se você anda triste e resiste, diz não a esse amor que chama, que convida, pedindo sua atenção. Não demore em aceitar, hoje é o dia da salvação. Vá depressa, correndo, não espere, não deixe para depois. Escolha, decida, se volte para Jesus. Não importa o que já passou, o que importa é o que virá. Ele pode restaurar seu coração, reescrever qualquer canção que o pecado silenciou. Ele quer
escrever qualquer canção. Basta só você pedir com fé. Como é sublime a experiência da salvação, como é maravilhoso saber que esse Deus bendito nos resgata, não é verdade? Ele transforma a nossa vida, Ele dá um novo sentido para a nossa existência. Deus seja glorificado por tudo isso. Não há nenhum pecador que o busque com sinceridade, que confesse seus pecados, que clame por sua ajuda e que não seja perdoado, resgatado, restaurado. Eu gosto de dizer que há mais graça no coração de Deus do que pecado em nossa vida. E talvez você esteja me assistindo agora e pense assim: é porque você não me conhece. Se me conhecesse e sabesse o que eu já fiz ou o que eu tenho feito, você não diria isso. Pois mesmo sem conhecer você, eu repito, há mais graça no coração de Deus do que pecado na sua vida. Porque eu não conheço você, mas eu conheço o meu Deus. E eu sei que Ele é maravilhoso. Eu sei que sua graça é infinita. Eu sei que a graça de Deus está extensiva a todos quantos queiram. E eu sei, inclusive, que os mais indignos são os mais amados, porque eles são exatamente os mais necessitados. Deus é Pai. Talvez você esteja me assistindo aqui, seja um pai também, ou seja uma mãe, e você sabe do que eu estou falando. Quando nossos filhos erram, nós não os abandonamos, ou pelo menos normalmente não os abandonamos, pelo contrário. Quando nossos filhos erram e a gente sabe que eles colhem as consequências dos seus erros, então mais amor, mais compaixão, mais carinho ainda nós sentimos por eles, porque nós sabemos que eles estão sofrendo em decorrência das escolhas erradas. Se você tem feito escolhas erradas e o pecado tem marcado você e tem destruído você, então acredite nisso, os olhos de Deus estão voltados com carinho e bondade para com você, porque Deus sabe da sua necessidade, Deus tem perdão para você, Deus tem restauração para a sua vida. Mas aceite Jesus como seu Salvador, confesse seu pecado, busque a Deus e Deus abençoará você. Vamos orar? Pense em Deus comigo agora. Pai querido, seja louvado o Teu nome, Senhor. Eu te peço nessa hora, Senhor, a bênção do Senhor para aqueles que estão orando comigo, confessando os seus pecados e clamando por ajuda, principalmente os mais necessitados e mais sofridos e marcados pelo pecado. Perdoa-os, restaura-os. Nós te pedimos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, amém. Graça e paz de Deus sobre sua vida. E a gente permanece juntos, tá bom? Combinado? Próxima semana nos vemos outra vez aqui na sua Novo Tempo, Canal da Esperança. Um abraço, tchau.